Não assine contratos de multipropriedade em 2026 sem assistir esse vídeo. Eu vou trazer agora 10 das principais cláusulas e pontos de atenção que o comprador tem que ter ao assinar, ao fechar esse tipo de negócio. Pois bem, primeiro eu quero iniciar explicando que esse vídeo ele não é uma crítica ao modelo de negócio de multipropriedade, tá certo? Veja bem, o modelo de multipropriedade é um modelo que se expandiu. Hoje no Brasil existem inúmeros empreendimentos de sucesso e de satisfação aos clientes, mas por se tratar de um negócio diferente da compra de imóvel tradicional que é feita, é um modelo de negócio mais específico, na maioria das vezes trazem contratos mais extensos. É um tipo de negócio que requer uma atenção redobrada do comprador para, de fato, se entender o que se está comprando e as responsabilidades que se está assumindo. Então, veja bem, nesse vídeo nós vamos abordar as principais situações que ficam ali escondidas no contrato, ou se tratarem de contratos muito extensos, e situações que precisam ser entendidas, que às vezes quem adquire, quem entra nesse tipo de negócio, entra com diversas expectativas de valorização, rentabilidade, aluguel da sua cota, do seu período que você poderia usufruir, entra com expectativas no sentido do que vai ser feito, de como vai ser utilizado, do que vai ser pago. Então, existe essa necessidade de uma compreensão de verdade para que não haja uma frustração das expectativas e para que se entenda de fato o modelo que está sendo comprado. Então fica até o final desse vídeo que você vai entender quais são as situações que você tem que estar mais atento nesse tipo de negócio e situações que não obrigatoriamente têm relação com o preço, com as taxas embutidas, mas as situações mais específicas e de maior risco envolvido para quem está comprando e que requerem a maior atenção sua antes de você assinar esse tipo de contrato. Mas de fato, o que é uma multipropriedade? A multipropriedade é uma forma, um modelo de negócio no qual você é coproprietário, você divide aquela propriedade junto com outras pessoas, na maioria das vezes ali com uma dezena de pessoas, qual você vai dividir com elas todas as taxas referentes àquele imóvel. Vai existir uma documentação formal, uma matrícula imobiliária na qual você, junto com os demais, é dono, é proprietário. E por que esse modelo de negócio ele vem se popularizando tanto no Brasil? Porque é uma forma, na verdade, é uma forma de você ter acesso a um empreendimento de um padrão mais elevado, pagando um preço mais acessível, pois o valor de uma cota de uma multipropriedade nem se compara, não chega nem perto do valor da compra real daquele apartamento, daquela unidade. E isso porque você, no modelo de multipropriedade, só vai poder acessar aquele apartamento, aquela unidade, em determinados períodos do ano. A depender do tipo de empreendimento, 1, 2 semanas por ano, vai variar de acordo com o empreendimento específico. Por outro lado, o valor pelo qual você vai pagar é muito mais barato, as taxas serão rateadas, e você vai ter acesso ali a um empreendimento, a um resort de alto padrão. A prática do mercado que se desenvolveu, que se popularizou, é essa. Então, é um modelo muito atrativo e, por conta disso, é um modelo que muita gente comprou e adquiriu esse tipo de negócio e assinou esse tipo de contrato no decorrer dos últimos anos. E, por esse motivo, uns cuidados têm que ser tomados para se, de fato, compreender o que se está comprando, pois a realidade, ela pode não refletir a expectativa do comprador ali na hora de assinar o contrato, né? Podem existir regras mais rígidas, como usufruir, em quais semanas, em quais dias usufruir da sua cota, e regras mais rígidas ali de quem gerencia esse empreendimento e também regras referentes às taxas e tudo que vai ser desembolsado pelo comprador. Então é importantíssimo você poder compreender todo esse cenário que envolve esse tipo de negócio. Antes de continuar com esse vídeo, alguns pontos precisam ser destacados. Primeiro, nem toda cláusula do contrato que é desfavorável a você automaticamente vai ser ilegal. Segundo, nem todo contrato de multipropriedade é ruim e muito menos abusivo. Terceiro, assim como em qualquer outro tipo de negócio, guarde toda a documentação que envolve contrato, proposta, prints de conversa, de negociação,
comprovantes de pagamento. Essa documentação pode ser muito importante lá na frente. O seu caso jamais pode ser analisado de forma genérica através de informações da internet. É necessária uma análise do caso concreto, analisando a sua documentação específica, o seu caso específico, as circunstâncias que existem. E por último, o objetivo desse vídeo é somente trazer informações e alertar para pontos de atenção antes de assinar o seu contrato de compra de multipropriedade. Ponto 1. Entender de fato o que se está comprando. A compra de uma cota de multipropriedade é limitada a determinados períodos de tempo. Então verifique no seu contrato qual o período de tempo de utilização daquela unidade está sendo adquirido. Quantas semanas são por ano, se essas semanas são fixas, flutuantes, em alta estação, em média, em altíssima estação, se há a possibilidade real de troca ou não do período que você está comprando, pois muitas das vezes o comprador ele imagina que há uma flexibilidade da utilização muito maior do que há na realidade. Só acaba descobrindo depois o período de tempo de utilização que foi adquirido não atende à sua necessidade ou à sua expectativa. E pior, pode acabar até ocorrendo a perda da utilização daquele período por não reservá-lo ou não utilizá-lo dentro do período específico que era obrigatório. Segundo ponto de atenção, o distrato. Quanto de fato você perde se sair, ou se desistir ou se cancelar o negócio. O distrato com certeza é uma das cláusulas mais importantes do contrato, porque você precisa entender qual o reflexo dele, quanto você vai perder, quais multas, quais taxas incidirão em caso de cancelamento do seu contrato. Na maioria desses contratos, tendo em vista a lei dos distratos que entrou em vigor nos últimos anos, trazem regras bem claras quanto a isso. No caso, via de regra, os contratos mais populares, existe uma lógica que prevalece, acaba se repetindo, se replicando na maioria desses contratos. Então, via de regra, quando o contrato ele é desfeito, ele é cancelado por iniciativa, ou por culpa, ou por inadimplemento de quem comprou, vão incidir algumas penalidades. Podem variar 25% a 50%, a depender de características específicas do empreendimento. Então, vamos supor, terminado contrato, determinada cota de multipropriedade, você adquiriu ali por 100 mil reais. Você vem ali pagando todo mês, já chegou a pagar ali 40 mil reais desse contrato e em determinado momento você precisa cancelar ou você não tem mais condição de arcar financeiramente com aquele contrato. Se houver uma penalidade ali de 25%, você vai haver uma retenção ali de 10 mil reais e você só haveria de ter direito a receber 30 mil. Porém, os contratos geralmente prevêem situações de cancelamento também por culpa da vendedora. Existem determinados empreendimentos no Brasil de multipropriedade que também deram errado, assim como existem inúmeros que deram certo. A gente sabe que existem resorts aí que não foram entregues, estão há anos e anos atrasados. Geralmente nesses contratos, eles preveem que se houver uma situação de cancelamento por culpa de quem vendeu, e a culpa de quem vendeu é a situação mais comum, é a não entrega da unidade, da fração de tempo da unidade que você tem direito. Então, se não há essa entrega, quem vendeu descumpriu a parte dela que ela era entregar. Então, quando o contrato ele é cancelado por essa circunstância, via de regra, os contratos determinam a devolução integral do valor e alguns até com a aplicação de uma multa em benefício do comprador. Diante do seu contrato, observe, leia atentamente todos os detalhes que influenciam no seu distrato. Faça simulações referentes às diferentes circunstâncias daquele cancelamento do contrato, porque um contrato desse, que ele seja melhor redigido, ele vai trazer as alternativas, os caminhos, as situações que ele pode ser desfeito e a penalidade ou a sanção que vai ocorrer em cada uma desses caminhos. Então, leia atentamente, verifique, faça simulações que, sem dúvida nenhuma, fazendo isso, você vai ter maior clareza de que, se por acaso esse contrato chegar a ser cancelado, qual de fato serão os seus direitos de reaver ou não o valor que você pagou. Terceiro ponto de atenção: atraso da obra e atraso da entrega da sua unidade. Continuando o ponto anterior, ele está muito relacionado com o distrato, mas aqui ele merece um tópico específico, pois quem está comprando tem que ter muita atenção quanto a isso. Então, procure no seu contrato, de fato, se há informação clara da data da conclusão, da data da entrega da sua unidade ou da data do início da utilização. Alguns contratos acabam trazendo essa informação de uma forma mais disfarçada ou de uma forma não tão clara
para o comprador. E é fundamental que essa informação ela venha muito clara no seu contrato. Não veio recomendável que se exija essa informação por escrito de forma clara, pois esse tipo de empreendimento, como já foi falado aqui mais de uma vez, existem alguns espalhados pelo Brasil que vêm dando sérios problemas de atraso na entrega. Então, essa informação ela tem que estar muito clara e é um direito do comprador obter ela para que, caso ela não seja cumprida, você possa ter os mecanismos legais de cancelar ou de reaver ou de exigir providências de quem vendeu a unidade de multipropriedade. Quanto ao atraso da entrega, existe ainda na lei e também regra que venha nesse tipo de contrato um prazo de tolerância de 180 dias, tá certo? Ou seja, o prazo que veio formado no seu contrato da entrega da sua unidade, ele pode ser prorrogado por mais 180 dias, independente da sua vontade ou não, desde que haja um motivo realmente plausível para isso e que seja comprovado de que houve essa necessidade por parte de quem lhe vendeu. Acaba que se criou uma interpretação um pouco mais extensiva desses 180 dias, de que automaticamente ele é aplicável, ou seja, basta a construtora não concluir ou a incorporadora não entregar esse empreendimento dentro do prazo previsto no contrato, que automaticamente já teria mais 180 dias, o que não é a realidade da lei. A lei não vem nesse sentido, a lei vem no sentido de que, caso haja um motivo realmente de força maior, um motivo justificável, esse prazo pode ser prorrogado por mais 180 dias. Aí sim, ultrapassado o prazo de entrega e ultrapassado esse prazo de tolerância de 180 dias, se teria direito a se realizar o distrato por culpa da vendedora por não ter entregue a sua cota de multipropriedade dentro do prazo previsto no contrato e com essa observação da lei. Então, exija no seu contrato que isso venha de forma muito clara e você com certeza vai evitar muita dor de cabeça lá na frente ao entrar nesse negócio. Quarto ponto de atenção: índices de reajuste e o preço final. Verifique no seu contrato quais índices, quais taxas incidirão nas parcelas durante o prazo de vigência do contrato. Às vezes, pessoas acabam comprando esse tipo de empreendimento, fechando esse tipo de negócio, acreditando que ele é baseado em parcelas fixas. Mas não, via de regra, as parcelas serão corrigidas pelo INCC, o Índice Nacional da Construção Civil, durante o prazo da obra. Isso é muito comum, é prática nesse tipo de contrato. Então verifique quais taxas incidirão, qual o índice de reajuste, verifique o que ocorre, como serão tratadas as parcelas caso haja o atraso da obra. É fundamental você entender de que forma haverá o desenvolvimento das parcelas, qual o acréscimo que elas terão durante o período de tempo de vigência do contrato, pois é muito comum que as parcelas aumentem, acabe o comprador tendo algum problema financeiro durante a vigência desse contrato e não consiga arcar com o compromisso que foi firmado, o que pode ocasionar uma série de problemas relacionados à cobrança, protesto e questões afins. Quinto ponto de atenção: taxas futuras, taxa de condomínio e hotelaria. Muitas vezes quem compra uma cota de multipropriedade acaba comprando pensando somente no valor da parcela mensal ali da cota. Mas é fundamental que você verifique o seu contrato e veja como serão tratadas taxa de condomínio, uma eventual taxa de reserva do seu período caso haja, bem como também alguma taxa de manutenção sobre enxoval, sobre mobília, ali para cuidados da sua unidade. Porque no final do mês, você pode estar pensando que vai pagar somente a cota, mas na realidade você tem que pagar um conjunto de taxas que você não está esperando. Mesmo que você não utilize ali o seu período, alguns contratos podem prever isso, ou mesmo que você utilize poucas vezes no ano, pode ser necessário, obrigatório que você arque com essas taxas. E muito cuidado, pois em alguns contratos a inadimplência dessas taxas também pode proibir a utilização do seu período que foi adquirido. Sexto ponto de atenção: a bandeira. E se a marca sair do empreendimento? Esse é um ponto que está muito em alta por conta aí dos empreendimentos do tipo hard rock, no Brasil, especificamente o hard rock Ilha do Sol e o hard rocks e os hard rocks do Ceará eram aí a saída da bandeira do hard rock, o que vem causando aí insatisfação de muita gente que comprou esse empreendimento. E o que acontece nessa situação? Nesses contratos específicos de hard rock, ou se você comprou algum outro tipo de empreendimento de multipropriedade, você deve olhar, geralmente existe uma cláusula específica dizendo que pode
haver essa mudança, tá certo? Nos contratos de hard rock, acredito que a maioria das pessoas que está passando por isso já deve saber que há lá uma cláusula específica informando que, na verdade, esse empreendimento ele detinha o direito de uso da marca hard rock por 20 anos e mais que a qualquer momento isso poderia ser alterado e isso não precisaria da anuência, da aceitação, nem da comunicação aos compradores. Ou seja, o empreendimento poderia mudar a qualquer momento e deixar de ser hard rock e isso não traria obrigatoriamente nenhum direito a mais para quem comprou o empreendimento. E essas pessoas teriam que aceitar a mudança e a nova bandeira do resort. Essa mudança, esse procedimento realizado, por conta até mais disso, de não haver uma prévia comunicação, de não haver uma explicação maior, trouxe de fato uma insatisfação muito grande. Talvez as pessoas se perguntam ou se vinculam à ideia de que comprou por apego à marca, mas, via de regra, nessa situação, nós temos que se utilizar do contrato. E o contrato é muito claro de que essa situação poderia ocorrer. É óbvio que essa situação ela vai ser levada à crivo análise do Poder Judiciário. Eu acredito que já existe aí uma movimentação de muita gente que está entrando com esse tipo de demanda e isso vai ser analisado, com certeza, pelos tribunais, se essa prática, se essa cláusula específica, ela é válida ou ela tem algum tipo de abusividade. Mas a situação que se tem hoje é de que é uma cláusula no contrato que é válida e que deve ser seguida. Então, se você está comprando um empreendimento tipo multipropriedade, preste muita atenção se no seu contrato há essa cláusula específica de que o resort pode mudar a qualquer momento e que isso não trará nenhum direito para quem comprou. 7º ponto de atenção, áreas de lazer. É muito importante que quem está comprando uma cota de multipropriedade verifique no seu contrato como será a utilização das piscinas, do spa, restaurante, cinema, porque em alguns empreendimentos, em alguns contratos, podem haver regras mais rígidas da gestora para essa utilização. Pode haver a restrição, a proibição de uso em eventos, a limitação do acesso, pode haver a cobrança de taxas para a utilização. Então é muito importante, pois parte das pessoas que compram acabam criando a imagem de um amplo e restrito acesso a toda a infraestrutura do empreendimento, do resort, que muitas vezes na prática não acontece. E aí acaba tendo uma frustração quanto à utilização e à experiência com o negócio. 8º ponto, a outorga de procuração pelo comprador para a vendedora. A gente sabe que acaba que essa cláusula ela é um pouco comum nesse tipo de contrato. O comprador, ele constitui a vendedora como sua procuradora para se resolver questões administrativas do negócio, como assinar documentação em cartório e outras questões como participação em assembleia e tudo mais. Mas é fundamental que o comprador ele leia e ele verifique qual a extensão e até onde vai esses poderes, para que não haja ali um excesso, não haja poderes para fazer qualquer tipo de coisa em nome de quem comprou. 9º ponto de atenção, a revenda da cota. Será que é fácil mesmo sair desse tipo de negócio? Essa é uma situação que gera a maior expectativa e que é um fato que leva, na maioria das vezes, ao maior convencimento para o fechamento desse tipo de negócio. Pois ora, é muito convincente você comprar um determinado item que a qualquer momento, quando você não quiser mais, você revende ele muito fácil. Isso é muito atrativo, mas quem está comprando, quem está entrando nesse tipo de negócio, tem que ter uma série de cautelas com isso, porque pode haver uma série de situações que dificultem e que tornem, na verdade, esse bem de baixíssima liquidez. Pode ocasionar até você não conseguir de jeito nenhum repassar essa cota de multipropriedade, tá certo? Com a existência de inúmeras taxas, taxa de anuência, taxas administrativas. Uma outra questão que é de suma importância você compreender é de que, na maioria das vezes, a existência de débitos vai impedir a revenda dessa cota. Podem haver questões como o direito de preferência da incorporadora ou em outros tipos de empreendimentos. Às vezes a expectativa de quem comprou de que a própria incorporadora vai recomprar e ela não recompra, você não consegue revender para um terceiro, muito menos para a incorporadora. Então, tenha muito cuidado com a expectativa dessa revenda da sua cota e, de fato, analise se esse bem tem liquidez ou não e se esse negócio, no momento que você quiser sair, você consegue revender ou não. 10º ponto, garantias e cessão de crédito. Um empreendimento, tipo multipropriedade, e a compra de uma cota, muitas vezes não vai envolver só duas partes, só o comprador
e o vendedor. Em muitas situações vai envolver também terceiros agentes, como uma instituição financeira, um banco. Então, é muito importante que você compreenda dentro do seu contrato se há de fato uma intervenção, uma atuação de uma instituição financeira e se de alguma forma esse empreendimento possa ter sido dado em garantia para alguma operação. Existem diversos empreendimentos ao redor do Brasil com esse tipo de mecanismo e alguns podem haver determinados problemas, como lá na frente, após a quitação da sua cota, você não conseguir registrar algum empreendimento, alguma hipoteca, alguma peça de garantia do qual esse empreendimento foi dado. Então fique muito atento a isso. Eram só 10 pontos, mas aqui vai um ponto extra, tá? Promessas verbais. Tenha muito cuidado com promessas verbais e com situações que são prometidas e que não estão dentro do contrato. Existe um ditado muito comum dentro do mundo jurídico que é: o que não está nos autos não está no mundo. Ou seja, o que não está formalizado juridicamente não tem força, se eu puder traduzir de uma forma mais simples. Então, via de regra, temos sempre que seguir o que está no contrato ou o que se pode provar que aconteceu. Então, a gente sabe que existem diversas técnicas de venda que são utilizadas, algumas até mais agressivas, por assim dizer, que se utilizam de promessas às vezes exageradas ou que não condizem com a realidade e que muito menos estão escritas no contrato que você vai assinar. Então, a partir do momento que você se depara esse tipo de situação, é importante que você documente de alguma forma isso que aconteceu, ou solicite essa informação por escrito, ou se essa conversa aconteceu através de uma troca de e-mails ou através de conversas de WhatsApp, salve isso, porque futuramente você pode precisar caso aconteça algum problema e caso isso se torne um litígio. Isso é muito comum de acontecer, tá, pessoal? Promessas exageradas como, você, através dessa cota, você vai ter acesso a um clube no qual você pode ir para Disney, ou você pode ir para Malásia, ou você pode trocar com a utilização de um mesmo empreendimento desse que existe na Europa ou nos Estados Unidos, e que muitas vezes quando você vai tentar utilizar desse clube, você não consegue, e você também não consegue provar que isso foi prometido, porque isso não está escrito em canto nenhum. Então, o ponto de atenção extra é muito cuidado com promessas verbais e com situações que não estão escritas no seu contrato. Pois bem, a gente conclui esse vídeo frisando que o modelo de multipropriedade é um modelo de fato muito interessante. Existem muitos cases de sucesso no Brasil. É um modelo que se popularizou muito no mercado pela razão de se dar um acesso mais facilitado a empreendimentos de alto ou altíssimo padrão, e é uma lógica muito interessante de mercado. Porém, se trata de um negócio de uma complexidade um pouco maior, que muitas pessoas não compreendem ou ainda não estão habituadas, e que por isso requer uma análise, uma leitura do contrato muito mais atenta e detalhada, para que se tenha uma compreensão do que de fato se foi comprado, certo? Então é isso, pessoal. Se você ficou nesse vídeo até o final, segue o nosso canal e curte aí, dá um joinha pra gente. Obrigado e até o próximo vídeo.